Segunda, dia 30, o presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, informou que os líderes do bloco de 27 países concordaram em vetar a importação de petróleo da Rússia. No Twitter, Michel escreveu: "Isso abrange imediatamente mais de 2/3 das importações de petróleo vindo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para sua máquina de guerra." E acrescentou: "Até o final do ano, 90% do petróleo russo importado na Europa será banido." Quando eu li essa notícia, a primeira coisa que pensei foi: e quem suprirá as necessidades de petróleo da Europa? Até então, a União Europeia não tinha interrompido as importações de petróleo e gás para evitar prejudicar suas próprias economias. Importações essas que são a principal fonte de receita de Moscou. Mas ao se livrar do petróleo russo para tentar frustrar o esforço de guerra de Moscou na Ucrânia, a Europa fatalmente precisará das nações do Oriente Médio, os únicos produtores com capacidade suficiente para compensar a perda do petróleo russo. Mas existe um problema. Embora as nações do Oriente Médio detenham quase metade das reservas de petróleo do mundo, por uma série de motivos, como a falta de investimento em infraestrutura, conflitos, alianças políticas e sanções, esses países dificilmente conseguirão resolver o problema da Europa. E outra coisa, os dois principais produtores de petróleo, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, se recusam a aumentar sua produção. A Arábia Saudita, maior produtor da OPEP, rejeitou repetidamente os pedidos dos Estados Unidos para aumentar a produção, já que tem uma cota de longa data acordada com a Rússia e com outros produtores não pertencentes à OPEP. E é improvável que atenda agora aos apelos europeus para aumentar sua produção. Os Estados Unidos também não estão em condições de atender à demanda europeia, muito pelo contrário. Recentemente e vergonhosamente, os Estados Unidos estavam até mesmo passando a mão na cabeça do ditador Maduro para tentar conseguir comprar um pouco do seu petróleo. E esse é o ponto aonde eu queria chegar. Não é à toa que importantes líderes europeus e americanos têm seguidamente consultado ou até mesmo vindo ao Brasil. Por conta do conflito russo-ucraniano, a Europa ficará sem o petróleo da Rússia e sem os grãos da Ucrânia. E os Estados Unidos, após a pandemia, perceberam que depender em demasia da China é um péssimo negócio. Bem, por causa de tudo isso, a maré virou e para o nosso lado. Agora, tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão condenados a comprar muito do que lhes falta do Brasil. Nós somos a sua melhor opção. Estamos perto, somos mais seguros, mais baratos, mais confiáveis e com Bolsonaro dispomos de um governo sério, técnico, honesto e competente. O país que melhor e mais rápido saiu da pandemia. Nosso governo, inteligentemente, está dizendo aos americanos e europeus que, com certeza, poderíamos ajudá-los, desde que eles também nos ajudem. Bélgica e França, por exemplo, estão há tempos impedindo nossa entrada na OCDE, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, também conhecido como Clube dos Ricos, que atualmente é composta por 37 países membros da Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia. O Brasil participa da OCDE somente como parceiro-chave, tanto como África do Sul, China, Índia e Indonésia. Agora a União Europeia já disse que dará um jeito. Também foi pedido para que parem de ficar mentindo sobre a existência de incêndios na Amazônia. Propaganda criminosa financiada por alguns países europeus e pelos Estados Unidos para prejudicar nossa agricultura.
a diminuição dessa campanha difamatória já vem sendo notada. Além de quase 1 trilhão em investimentos já contratados e com a nossa macroeconomia completamente higienizada e consolidada, em breve seremos os maiores fornecedores de produtos essenciais para a Europa e para os Estados Unidos. Podemos afirmar tranquilamente que o Brasil está condenado à riqueza e à prosperidade, graças ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro.